Queridos companheiros da União da Mocidade Espírita de Niterói, UMEN, vamos iniciar neste momento a nossa palestra de segunda-feira. Então, nós estamos aqui recordando, né, que nós estamos próximos do Natal de Jesus, onde se comemora, onde é comemorado por todo mundo, né, a chegada do Mestre Jesus ao nosso planeta. Então, nessa palestra de hoje, nós vamos falar sobre Jesus, sobre algumas das suas perguntas feitas aos discípulos, que também são dirigidas a todos nós. A primeira reflexão de hoje, a primeira pergunta que temos que fazer é: o que buscamos no Cristo? Quem é esse Cristo planetário, responsável pelo nosso planeta há 4 bilhões de anos? Recebeu essa missão do Pai Celestial de transformar o planeta de provas e expiações em planeta de regeneração. Então, o que buscamos no Cristo? João narra em seu Evangelho, João 1, 36 a 39, que João Batista, o João Evangelista, está narrando que o João Batista estava acompanhado de 2 discípulos. Um deles era o André. Quando João afirmou, ao ver Jesus passar: "Eis aqui o Cordeiro de Deus." Os 2 discípulos, então, seguiram a Jesus, que, ao ver esse gesto, indagou-lhes: "Que buscais?" E eles disseram: "Rabi, onde moras?" E Jesus lhes respondeu: "Vinde e vede." Então eles foram e ficaram com ele aquele dia. Então, foi encerrado aqui o Evangelho de João, esses versículos aí. Muito bem. Nós sabemos que Jesus nascera na cidade era da cidade de Nazaré, nascera em Belém, segundo a narração bíblica, e Nazaré era perto de Cafarnaum, uma distância de 30 quilômetros, talvez. E Cafarnaum ficava às margens do mar de Tiberíades, chamado também de Lago de Genezaré. E Jesus começou ali a sua missão de congregar os primeiros discípulos e começar a fazer as primeiras pregações da Boa Nova. Mas ele tinha ali muitos primos, a sua família era grande. E ali ele tinha ficado na casa da Salomé, que era tia dele, era irmã de Maria, a sua mãe. E o pai tinha uma companhia de pesca, onde muitos membros da família trabalhavam. O Pedro, o Tiago, o João e muitos outros. Jesus foi chamando um a um para a sua missão. Mas os primeiros a serem chamados foram esses discípulos que já estavam com João Batista. Então, eles seguiram a Jesus e foram ver onde Jesus morava. Estava na casa lá da Salomé. E os 2 primos dele, Tiago e João, também estavam ali e começaram a escutar as suas primeiras pregações. É onde Jesus morava naquela época. Mas depois Jesus começou a visitar as aldeias que eram perto de Cafarnaum, Dalmanuta, Maria de Magdala, Cesaré de Filipe, Tiberíades, que eram cidades que ficavam ali, com pouca distância
de caminhada da cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era um centro é um porto muito importante, porque ali vinham comerciantes do outro lado, do lado de Genezaré, que era a Síria, e outras cidades, e traziam as suas mercadorias para serem colocadas ali naquela região. E por ali passavam também as caravanas que vinham do Egito, com destino a todo o Império Romano. Então, era uma cidade importantíssima. Tinha ali um centurião com 100 soldados para dar segurança àqueles que cobravam os impostos, aqueles impostos que os judeus não suportavam, porque, além dos impostos que eles tinham que pagar para os romanos, eles também tinham que fazer aquelas contribuições obrigatórias para o templo. Em Cafarnaum também havia um templo, a sinagoga. Então, Jesus começou a pregar naquela região para aqueles aldeães, né? E foi congregando todos os seus discípulos. A pergunta do mestre continua atual para todos nós que desejamos segui-lo. O que buscamos? O que buscamos no Cristo? Quais interesses e motivações nos movem nessa procura? Que experiências estamos dispostos a enfrentar? Exigências que o programa do Senhor Jesus apresenta são muitas, mas dentre elas, as principais são desapego para seguir o Mestre Jesus, inclusive nos dias de hoje, quando somos chamados também a esse ministério, nós temos que nos desapegar das coisas do mundo. Não que a gente abandone completamente a vida social, não é isso, mas é que nós temos que dedicar um pouco nosso tempo no início, depois a gente vai tendo mais responsabilidades, né? E vamos passando a ter o quê? Né? Maior coragem para trabalhar na seara do Mestre Jesus, porque precisamos nos modificar e é preciso de muita coragem para enfrentar esse homem velho que existe dentro de nós. E o devotamento também é muito necessário, porque se nós assumirmos uma tarefa, ou na casa espírita, ou na igreja católica, ou na igreja evangélica, aqueles que assumem a tarefa têm que se devotar completamente a esse ministério. E a renúncia também é necessária, porque nós temos que renunciar, né, ao nosso tempo, né? Não que fiquemos o dia inteiro à disposição do ministério, mas nós temos que doar o nosso tempo, né, para os estudos, para a frequência às reuniões públicas, para a visita àqueles que precisam de um passe domiciliar, para as visitas às instituições, né, de caridade, que, onde vamos levar um pouco também do nosso amor, do nosso carinho para aqueles que estão ali, inclusive nas prisões, né? E também o sacrifício. Realmente vai ser um sacrifício que nós vamos fazer do nosso tempo, né? Da nossa disposição, para que possamos atender ao chamado do Mestre Jesus. Então, quando Salomé soube que Jesus estava ali como o Filho de Deus, que ia ser realmente o Salvador, tão esperado pelos judeus, ela foi procurar Jesus, falou, já que você está aqui morando comigo e tal, eu tenho 2 filhos aqui, o Tiago e o João, será que o senhor poderia colocar os 2 como seus auxiliares diretos, um à sua direita e outro à sua esquerda? Na simplicidade da Salomé, e nós sabemos que a organização humana é assim mesmo, tem aqueles lugares mais importantes. Então, ela achava que os filhos delas podiam estar ali, né, sendo os auxiliares diretos do Mestre Jesus. Jesus perguntou para ela, então, será que eles poderão beber o cálice que eu hei de beber?
Era o cálice dos testemunhos que Jesus tinha que dar, né? Da vida reta, da vida dedicada ao Evangelho, e também dos sofrimentos que ia passar por estar contra, né? Não é que ele estivesse contra os sacerdotes, não é que ele estivesse contra a lei antiga, a lei de Deus. Ele apenas diz que veio confirmar a lei de Deus. Ele diz que veio viver a lei de Deus para que servisse de exemplo para a humanidade. Então, ele ia passar por muitos testemunhos, ele ia beber de um cálice muito amargo. Então, ele perguntou à sua tia: será que eles poderão beber o cálice que eu hei de beber? Mas eles continuaram ali do lado de Jesus, e depois os 12 começaram a sair de Cafarnaum para aquelas outras cidades. Jesus os colocava, às vezes, de 2 a 2, para eles irem em cidades diferentes, para eles irem treinando, já que eles tinham escutado tanto o Mestre Jesus falar, e eles eram homens inspirados, porque eles não eram simplesmente pescadores ou lavradores trabalhando ali na região, né? Aquela região da Galileia. Eles eram espíritos já preparados no plano espiritual para poderem o quê? Ser os continuadores da mensagem de Jesus. Então, eles já tinham uma preparação espiritual, vieram aqui como pescadores, como lavradores, mas a missão deles não era essa. Eles tinham realmente aquela missão divina, de serem inspirados pelo plano espiritual para levarem a verdade a todos os povos da terra. Como aconteceu depois. Jesus, depois da sua crucificação, que ele apareceu novamente aos discípulos, já eram 72, ele mandou de 2 a 2 para todas as regiões ali conhecidas, para o Egito, para a Índia, para a Síria, todo o Império Romano. A mensagem de Jesus foi levada por aqueles homens preparados desde o plano espiritual. Então, eles já tinham isso dentro deles, né? Apenas com a mediunidade, que era esse Espírito Santo que, né, no dia de Pentecostes desceu até os discípulos, eram aqueles espíritos que vieram, né, a ser os acólitos ali para que eles pudessem enfrentar os reinos, enfrentar aquele povo que acreditava em vários deuses e falar num Deus único, no Deus de amor, não num Deus de temor. Então, eles estavam já preparados para isso. E Jesus estava também com eles ali. Ele ainda ficou aqui na Terra, né, 40 dias, e depois ele foi ao Pai Celestial prestar contas desse início, né, do seu mandato aqui na Terra, e continuou aqui como nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, e Jesus está sempre conosco, porque ele é o responsável perante o Pai Celestial pela modificação do nosso planeta, que recebeu homens brutos, recebeu homens que não tinham nenhuma evolução espiritual, para transformar esses homens, nós todos, em homens novos, com novas realidades, que vão fazer a sua transformação para servir de exemplo para a humanidade. Então, o testemunho da cruz, hoje em dia, não pode ser olvidado pelo candidato a discípulo de Jesus. Não há facilidades no caminho libertador da Boa Nova. Hoje não há mais cruzes, não há mais fogueiras, mas sim lutas renovadoras, trabalho incessante no bem, esforço permanente de reforma íntima. Esse esforço é no dia a dia. Vamos nos transformar em homens novos. Aquele homem velho vai ficar no passado. Quando chamados pela consciência para seguir Jesus, ouçamos na acústica da nossa alma, lá na profundeza do nosso espírito, a pergunta inolvidável e profunda de Jesus:
que buscais? Então, essa foi a primeira pergunta que nós analisamos aqui nesse Natal do Mestre Jesus. A segunda pergunta que Jesus fez foi por ocasião da multiplicação dos pães e dos peixes. Você se lembra dessa história, não é? Quando aquela multidão que seguia Jesus, veio todo mundo daquelas cidades todas, né, de outros países, porque ficaram sabendo dos milagres de Jesus. Ninguém fazia aquelas maravilhas que Jesus fazia. Então, todo mundo queria curar a sua doença, curar os seus doentes. Então, era muita gente acompanhando Jesus. E, naquele dia, eram mais de 5.000 pessoas. E os discípulos ficaram preocupados. Senhor, esse povo todo aí tem que comer alguma coisa, porque como é que vai ficar? Aí Jesus fez essa pergunta para eles: o que tendes? E os discípulos disseram: Senhor, nós temos 2 peixes e 5 pães. Aí o Senhor: trazei-me os peixes e os pães. Jesus, então, depois fez uma oração e fez a sua meditação e recorreu aos espíritos amigos que o ajudavam naquela missão. E ele foi tirando os pães, foi retirando os peixes do cesto e foi distribuindo, e foi passando de um a um, e toda a multidão recebeu aquela alimentação. Como Jesus fez isso? Nós sabemos. Está lá na Gênesis, vocês podem ver que Jesus tinha esse poder, né, de fazer, de transformar, fazer aquela multiplicação através de quê? De manipulação dos fluidos espirituais. E aquela multidão toda ficou sedenta e ficou alimentada. Então, em nossas vidas diariamente, nos deparamos com as nossas e as necessidades daqueles que conosco convivem, ou com os demais membros da sociedade onde estamos inseridos, notadamente as de origem moral. Temos pouco a oferecer, devido à própria condição espiritual deficitária de que somos portadores. Somos ainda frágeis na vontade, limitados nos esforços e pouco desejosos de servirmos ao próximo. Então, aí entra a questão 909 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec indagou os espíritos se era necessário fazer muitos esforços para que a gente pudesse chegar à perfeição, nos melhorarmos espiritualmente. E os espíritos responderam: não, não são necessários muitos esforços. Na verdade, poucos esforços são necessários. Aí os espíritos continuaram dizendo o seguinte: mas quão poucos de vós fazem esforços? E nós somos assim mesmo, né? A gente, para fazer a nossa reforma moral, para a gente seguir o Evangelho de Jesus, a gente tem que fazer a nossa reforma íntima. E essa reforma não é fácil fazer, né? Mas nós vamos tentando fazer. Temos grandes exemplos no Evangelho dessa reforma, né? Mas também conhecemos anônimos trabalhadores do bem que oferecem sua energia, seu tempo, sua amorosidade no serviço edificante do bem, que reconhecem as suas limitações, mas se entregam ao comando do Mestre Jesus, reconhecendo que ele suprirá todas as dificuldades das realizações em prol de nossa evolução e das necessidades de nossos semelhantes. Apresentamos ao Senhor nossas pequenas quantidades de pães e de peixes, e Ele multiplicará nossas possibilidades de trabalhar no bem e de fazer o bem aos nossos semelhantes. Muito bem, a terceira reflexão de hoje é: quem dizem os homens que eu sou? Quando é que Jesus fez essa pergunta? Jesus fez para estimular a introspecção e a reflexão
e para acender o diálogo e o debate entre os discípulos que o acompanhavam. Eram muitos discípulos já naquele momento, né? E eles, que eram judeus e acreditavam na volta do Espírito, na reencarnação, embora com isso como isso se dava, não fosse claro para muitos, deram a sua opinião. Então, uns disseram: não, senhor, estão dizendo aí que o senhor é um dos profetas que voltou. E outros disseram: não, me disseram que você é o João Batista. Quer dizer, eles não sabiam nem o que estavam respondendo, porque o João Batista tinha acabado de desencarnar através da decapitação. Então, ele não poderia ser o João Batista, porque ele, inclusive, tinha se encontrado com o João Batista enquanto vivos. Mas era a opinião do povão ali, né? Mas depois, quando ele estava com os 12 discípulos, os 12 apóstolos, né, que estavam mais ali no dia a dia com ele, que já participavam da pregação, né, ele perguntou a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Queria saber o que pensavam dele os apóstolos que com ele conviviam e que seriam o quê? Os seus continuadores. E Simão Pedro, inspirado, deu a resposta que todos conhecemos: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E a resposta de Jesus foi: bem-aventurado és Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Mostrando, então, que o Pedro já estava ali com toda aquela equipe espiritual para ajudá-lo na continuação do trabalho de Jesus. Pedro se tornou realmente aquele líder dos discípulos. Inclusive, Jesus teria dito: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E Pedro acompanhou Jesus, apesar de ter negado ele 3 vezes depois, mas depois ele se tornou o grande líder do cristianismo no seu início, né? Essa pergunta continua ecoando em nossos dias. Importa-nos aqui reflexionar sobre quem é Jesus para nós, ao fazer essa pergunta. Guardamos em nossas mentes seus ensinos e exortações, sem que consigamos vivê-los, devido às nossas limitações e falta de fé. Que às vezes nós queremos seguir as lições do Evangelho para sermos exemplo para os nossos companheiros de jornada, mas às vezes é difícil, né, essa nossa transformação. Então, a gente sabe todo o Evangelho, a gente estuda sempre o Evangelho, mas o importante não é estudar o Evangelho, o importante é colocar o Evangelho em nossas vidas. Assim também como o Espiritismo, né? Primeiro a gente entra para o Espiritismo. Tudo bem, entramos, vamos ao centro espírita, começamos a frequentar as reuniões, tomar passe. Depois, então, o Espiritismo entra dentro de nós, porque a gente começa, de tantas lições que a gente tem ali, naqueles livros todos da codificação, a gente vai aprendendo muita coisa. Mas não é só isso que importa. O que importa é que o Espiritismo saia de nós. Nós vamos guardar esse tesouro maravilhoso, como se fôssemos nós os únicos possuidores dessas lições. Todos podem estudar o Evangelho e todos podem colocar o Evangelho em suas vidas, dando exemplo para a humanidade. Porque, gente, você pode até convencer as pessoas com a sua palavra, mas o que arrasta as pessoas para a mudança das suas vidas é o exemplo. Então, o exemplo de todos aqueles que frequentam a casa espírita, de todos aqueles que estão nas igrejas, todas elas, o exemplo é muito mais convincente para que as pessoas possam aceitar Jesus em suas vidas. Sentimos no coração o seu chamado para segui-lo, mas nos julgamos vacilantes, temerosos e frágeis para tal empreendimento. Será Jesus o sol espiritual de nossos destinos?
Como assim o compreenderam Pedro, os apóstolos, Paulo, Estevão, Maria de Magdala, os primeiros cristãos e os mártires da Boa Nova? Tomara que possamos responder em nossa intimidade que Ele é o nosso pastor, nossa luz, nosso caminho, nossa verdade, nossa vida, a porta da vida abundante, no dizer de Emanuel. Com Jesus, repetindo Jesus, né? Eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Então, nós temos que saber quais são os objetivos da nossa vida, porque nós estamos nessa encarnação aqui, qual é a finalidade da nossa vida aqui? Não é ganhar dinheiro, não é viver de acordo com o mundo. Nós temos que aprender a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Uma certeza, porém, nos deve embalar a alma. Ele aguarda por todos nós e sempre nos envia seu chamado de acolhimento e ternura, convidando-nos para sermos pescadores de almas e afirmando-nos como outrora: não vos deixarei órfãos. Jesus está conosco o tempo todo, através dos amigos espirituais, protetores de cada um de nós, os amigos espirituais protetores de cada família aqui na Terra. Cada família aqui na Terra constituída, Jesus coloca ali um anjo para conduzir aquela família, para que aqueles que estão ali, né, às vezes não são inimigos do passado, às vezes não, mas para poderem o quê? Para poderem carpir o seu passado delituoso, para poderem fazer as pazes com todos aqueles que no passado eles prejudicaram. Muito bem. A quarta reflexão desta manhã foi quando, né, Jesus se dirigiu a Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro ficou, né, deu logo a resposta, né? Sim, senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus deixou passar um tempo, mais tarde um pouco, chegou-se mais perto do Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? Pela segunda vez. E Pedro respondeu na sua impetuosidade: sim, senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus ainda, pela terceira vez, mais tarde um pouco, dirigiu-se a Pedro e perguntou novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. Qual foi a resposta de Jesus para ele? A reflexão: apacenta as minhas ovelhas. Então, não basta amar o Mestre Jesus, é preciso viver de acordo com como Jesus viveu. É preciso colocar as lições do Evangelho em nossa vida para que possamos, com a nossa melhoria espiritual, servir de exemplo para os demais companheiros de jornada. Então, em que pode consistir o nosso amor ao homem de Nazaré? A que amor ele se refere quando ele perguntou a Pedro se ele o amava? Ele é a revelação do amor. Deu-nos por palavras e exemplos o ensino revelação de amor a Deus e ao próximo. Todo o seu evangelho é roteiro de amor, como expressão da harmonia plena com as leis divinas, em valores como humildade, respeito, indulgência, fraternidade, perdão, dentre muitos outros. Nós já sabemos conceder o perdão? Nós já sabemos conviver em fraternidade? Nós já sabemos ter indulgência com as faltas alheias? Então, amar a Jesus requisita um esforço de compreensão para pensar, sentir e agir como ele nos ensinou. E, diante de qualquer dificuldade de agir, lembrar sempre o que faria Jesus em meu lugar. Então, ele é o nosso mestre, é o nosso exemplo, é a nossa luz. Então, nós temos que, quando tiver qualquer dúvida sobre alguma resolução em nossas vidas,
vamos fazer esta pergunta a nós mesmos: o que faria Jesus no meu lugar? Diante da vida das criaturas que conosco palmilham a estrada da evolução, somos convidados a manifestar o amor a Jesus. Como? Buscando compreender o próximo em seus atos, cooperando com os irmãos em luta, exercitando a caridade sem limites, cuidando dos outros em seus quadros de dificuldade, exercitando a compaixão com os equívocos alheios. São algumas das manifestações que podemos expressar como testemunhos desse nosso amor a Deus e a Jesus. Questionando ao Espírito de verdade sobre o sentido da caridade, conforme o entende Jesus, obteve Allan Kardec a seguinte resposta, que perguntaram a ele o que era realmente a caridade. E Jesus respondeu, os Espíritos responderam, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Está na questão 886 do Livro dos Espíritos. Então, já temos, assim, as indicações necessárias. O amor suprirá as nossas dificuldades. E Jesus falou, amai como eu vos amo. Amai como eu vos amei e como eu continuo amando. E cobre a multidão dos nossos pecados. Então, esse amor que nós temos que manifestar ao Mestre Jesus é esse. É o amor perdão, é o amor fraternidade, é o amor dedicação àqueles que nos combatem, é o amor de compreensão daqueles que ainda estão com as dificuldades que nós já tivemos. Então, companheiros, para terminar a nossa locução desta manhã, nós vamos contar para vocês como se dá esse testemunho de amor dentro de nós. O amor a todas as criaturas com as quais convivemos aqui. Então, nós temos dentro de nós 5 regrinhas. A primeira regrinha, tem um sol dentro de mim. O que representa isso? Esse sol dentro de mim é o Evangelho, Rede Vivo. É o Evangelho que nos impulsiona para a nossa melhoria. Então, nós temos todas essas ferramentas, com essa luz que todos nós temos, como Jesus mesmo falou, brilhe a vossa luz. Então, primeira regrinha é que nós temos esse sol dentro de nós. A segunda regrinha, para a gente alcançar a felicidade, alcançar o reino dos céus. A segunda regrinha é o seguinte, nasci para amar. Mas como nasci para amar? Eu também quero ser amado, mas nós já fomos amados, muito amados, em outras encarnações, e nós não demos valor a esse amor. Então, agora nós viemos para aprender a amar. Nascemos para amar. Terceira regrinha, para alcançar a felicidade. Nasci para servir. Mas como servir? Eu também quero ser servido. Eu não estou aqui para ser sempre servindo aos outros, sem receber nada em troca. Mas a nossa reflexão dentro de nós nos responde. Nós já fomos muito servidos em outras encarnações e desperdiçamos todas as oportunidades que tivemos para nos reformarmos, para realmente encontrarmos o caminho da verdade, o caminho da vida. Sabemos os objetivos da nossa encarnação. A quarta regrinha é nasci para evoluir. Sim, todos nós nascemos para evoluir.
nós temos uma escala. Primeiro, espíritos ignorantes, simples, ignorantes, depois, espíritos, como somos todos nós aqui agora, né? Somos espíritos aqui imperfeitos, não adquirimos a perfeição ainda, estamos no caminho. Então, nós temos esse objetivo de alcançar a perfeição, mas não conseguimos ainda. Espíritos imperfeitos. Depois vem a categoria dos espíritos bons. Os espíritos bons são aqueles que já não desejam o mal para ninguém. Os espíritos bons são aqueles que apenas ajudam as pessoas em todas as suas necessidades. E depois vem a categoria dos espíritos puros. Todos nós um dia seremos espíritos da categoria de Jesus. Mas como? Vou ser igual a Jesus? Sim, é o nosso destino. O Espiritismo nos dá essa visão do futuro que nos deixa muito felizes, porque um dia todos nós chegaremos à categoria de espíritos puros. Então, nós nascemos para evoluir. E a quarta regrinha, nasci para ser feliz. Poxa, mas a regrinha, essa é a última regrinha? Sim, porque nós só seremos felizes quando nós amarmos o nosso semelhante, quando nós servirmos a sociedade com a qual convivemos. Porque aí, amando e servindo o semelhante, estaremos evoluindo. E nessa evolução nós vamos conseguir chegar a ser espíritos felizes, ditosos e felizes, habitantes de um mundo ditoso e feliz que todos nós esperamos depois da regeneração. Então, queridos companheiros, vamos recordar essas regrinhas. Tenho um sol dentro de mim, nasci para amar, nasci para servir, nasci para evoluir, e assim chegarei um dia a ser um espírito feliz. Que Deus, nosso Pai, possa nos abençoar e iluminar os nossos dias para que nós possamos aproveitar as lições do Evangelho para colocá-las em prática na nossa vida. Muito obrigado. E que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre.